Olá, sejam bem-vindos. A aula de hoje é sobre política monetária convencional. Eu já iniciei esse conteúdo na aula passada. A gente já definiu o que é moeda, a gente já falou sobre as funções da moeda e agora a gente vai falar sobre a estratégia de política monetária e o modelo de carga. Rapidamente eu vou lembrar a definição de moeda: M0, a base monetária, que constitui papel moeda em poder do público mais reservas bancárias, que é o passivo a descoberto do Banco Central. M1 é igual a M0 mais depósitos bancários. A gente fez algumas definições na aula anterior sobre o PIX, se o PIX é ou não moeda. Alguns autores alegam que sim, outros que não. A gente ainda não tem um consenso sobre isso. A função da moeda, como nós vimos, ela tem que ser um numerário, que é a unidade em que o preço do bem é cotado, ou meio de troca para facilitar as transações de compras de bens e serviços. Ela tem que servir de estoque de valor e demanda para a transação. O instrumento de política monetária mais conhecido e mais usado é a taxa Selic. Ela é decidida pelo Copom nas suas reuniões. Além da taxa Selic, há outros instrumentos de política monetária, há vários outros instrumentos de política monetária, porém menos versáteis do que a gente já viu. O outro instrumento de política monetária é a alíquota de depósito compulsório dos bancos na conta de reserva junto ao Banco Central. Funciona como um financiamento compulsório dos bancos ao Banco Central. Estes recursos ficam esterilizados e apenas uma parte deles rende juros. Aqui é uma notícia que o Banco Central da China aponta para novos cortes nos compulsórios dos bancos para impulsionar a economia. Isso aqui é a China fazendo política monetária. Esse outro aqui é uma notícia que foi publicada em novembro de 2021. O Banco Central do Brasil, nesse caso, sobe o compulsório e deve retirar até 42 bilhões da economia. Política monetária também. Outros instrumentos é a taxa de redesconto, que é o índice quando os bancos ficam devedores na conta de reserva junto ao Banco Central, e o outro é o prazo de compulsório, também é um instrumento de política monetária. Quando é aumentado, tem o mesmo efeito de um aumento de crédito na economia. O Banco Central diminui a taxa de redesconto quando a intenção é facilitar o acesso de crédito e aumentar a quantidade de dinheiro em circulação da economia. Por outro lado, pessoal, se o objetivo for reduzir a quantidade de moeda em circulação, o Banco Central aumenta a taxa de juros e ocorre a desaceleração da economia. Aqui mais uma notícia: o Banco Central atualiza regras de consórcios, que foi publicada no InfoMoney em 2023, mas é o que vai valer aqui em 2024. O outro instrumento também utilizado para a política monetária é o grau de alavancagem do capital próprio das instituições financeiras para operações no mercado de títulos públicos, que é atualmente 20%. Aqui é a circular do Banco Central de fevereiro de 2025, que define a razão de alavancagem das empresas financeiras no Brasil. Bom, resumindo aqui, o objetivo da política monetária está entre estabilização da inflação, que é um objetivo de curto prazo, e o controle da inflação, que é um objetivo de longo prazo. Para isso, tem 4 principais estratégias. Ou a fixação da expansão da moeda, ou a fixação da taxa de juros real, ou a fixação da taxa de câmbio, ou a meta de inflação. Agora a gente vai começar com a abordagem monetarista ortodoxa para a política monetária. Essa abordagem para a política monetária sugere a pré-fixação da taxa de expansão da moeda, da oferta de moeda. Aqui você encontra a equação 3.1, que é a equação de demanda por moeda, que é representado por M. M é uma função de P, R1, R2, R3 até Rn, de π, W e Y. R1 até Rn é a taxa de retorno nominal dos vários ativos competitivos, cuja forma pode ser conservar a riqueza do indivíduo.
essa recomendação se baseava na especificação de Friedman da demanda de moeda. Falando ainda dos elementos da equação 3.1, eu tenho que a inflação, representada por π, é igual a π ponto sobre π, que é a taxa esperada de inflação, que é igual ao retorno sobre os ativos físicos. W representa salários, Y a renda. Aqui podemos definir as taxas reais de juros dos ativos alternativos, aquele R da equação de demanda de moeda que vimos, como o seu retorno líquido do impacto de inflação, que vem da equação de Fischer e aqui está nominada como 3.2. RI é igual a 1 mais R grande I dividido por 1 mais π menos 1. R grande aqui, lembrando que a taxa de juros é nominal e R pequeno a taxa de juros real. Supondo homogeneidade de grau zero com relação aos preços, ou seja, ausência de ilusão monetária, nós podemos definir y'zinho igual a y grande sobre p. Então, y aqui é denominado o produto real, y grande o produto nominal dividido pelo preço. Aqui eu tenho a equação 3.3, que é M sobre P. M grande, que é a oferta monetária, dividido pelo o índice de preço. M sobre P é igual a uma função dos retornos dos ativos, R1 até Rn, P, que é a inflação, W, salário, e Y, que é o produto nominal. A teoria quantitativa da moeda consiste, então, pessoal, em admitir que há uma relação estável entre a demanda por saldos reais, M sobre P, de moedas e a taxa de retorno real sobre os ativos, a renda real e a inflação. Alternativamente, pessoal, a demanda por moeda pode ser escrita de modo a explicar a velocidade de circulação da moeda, que indica quantas vezes o produto nominal pode ser comprado com a base monetária. P, que multiplica Y'zinho, aqui então é o Y grande, né, que é o produto nominal, eu multiplico o produto real por P, que é o preço, então eu tenho produto nominal, que aqui é só uma artimanha matemática, só estou elaborando, na verdade eu estou botando em evidência o que eu quero, que é aqui o produto nominal, dividido por M, vai ser uma função das taxas de juros dos ativos, a inflação e os salários, que vai ser igual a uma função inversa da demanda de moeda. Pessoal, a gente tem que lembrar que a teoria não propõe que a velocidade seja constante, mas apenas que ela guarde uma relação estável com as variáveis da equação que eu mostrei. No Brasil, com inflação baixa, essa velocidade de moeda é em torno de 25, tá? Só lembrando, a velocidade da moeda é a medida da velocidade no qual o dinheiro circula na economia. Se o efeito das variáveis reais, aqui R1 até Rn, W e Y, o efeito for constante, M sobre P deve ser constante se a inflação for estável e, portanto, M chapéu, que é o crescimento da base monetária, da moeda, vai ser igual a π, que é a inflação. Portanto, pessoal, para estabilizar a inflação, a taxa de expansão dos saldos de moeda deve ser mantida constante igual a ela. E os choques em W e Y devem ser absorvidos pela taxa de juros dos ativos, que é igual a R1, R2, R3 até Rn. Kagan, em 1956, estudou a hiperinflação que ocorreu na Europa depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de isolar a relação entre moeda e inflação. Ao longo do tempo, pessoal, das duas guerras, as variáveis reais não se alteraram e podem ser representadas nessa análise que a gente está fazendo. Aqui é uma indicação do texto, esse aqui é o texto original que fala sobre a teoria,
para esse capítulo que a gente está vendo agora, eu estou usando esse livro do Walsh. O modelo de Kagan está no ponto 4.4.4 do livro, da terceira edição. E a gente vai começar agora falando então do modelo. A gente já analisou a oferta de moeda, a velocidade de circulação da moeda, a demanda por moeda. A gente já viu essas três partes agora, as equações dessas partes. O modelo aqui de Kagan é composto por duas equações. Um dos primeiros estudos sobre a dinâmica da moeda e dos preços durante a hiperinflação foi feito pelo próprio Kagan em 1956, sobre as duas equações. A primeira equação é a equação de demanda por moeda e a segunda é a equação de formação das expectativas. Então a gente vai usar toda a teoria que a gente viu até agora, demanda por moeda, oferta de moeda, e a gente vai agora agregar a questão das expectativas dos agentes econômicos em relação à inflação. Em seu artigo, o autor estudou 7 hiperinflações. Ele abordou os episódios que aconteceram na Áustria, na Alemanha, Hungria, Polônia e Rússia após a Primeira Guerra Mundial e da Grécia e Hungria após a Segunda Guerra Mundial. O autor definiu hiperinflação no período durante os quais o nível de preço dos bens em termos de dinheiro aumenta a uma taxa média de pelo menos 50% ao mês. Ou seja, hiperinflação é quando você tem um aumento de pelo menos 50% ao mês do nível de preços. Isso implica uma taxa de inflação anual de quase 13.000%. Então isso é a definição de hiperinflação para ele, para o Kagan, que fez o texto em 1956. Segundo o autor, ele estudou as hiperinflações. Kagan, em 1956, estudou as hiperinflações que ocorreram na Europa depois da Primeira Guerra Mundial, com o intuito de isolar a relação entre moeda e inflação. Pessoal, ao longo delas, as variáveis reais não se alteram e podem ser desprezadas nas análises que a gente vai fazer. Vamos olhar isso. Então, o autor propõe uma formulação exponencial para a equação de demanda por moeda. Então, a demanda por moeda, que é dada por M sobre P, ela vai ser igual a exponencial de menos alfa, E maiúsculo menos gama. Alfa aqui é o período de tempo, o beta, que vai aparecer aqui na conta, é a velocidade de revisão das expectativas, ou seja, quanto tempo os agentes econômicos levam para rever as suas expectativas. C é a taxa de câmbio observada e é a inflação esperada. Aqui eu vou aplicar o log nessa equação que vocês estão vendo de cima e eu encontro a equação de baixo, que é o log da demanda por moeda, é igual então a menos alfa, que multiplica o E, que é a inflação esperada, menos o gama. Esse gama e o alfa, eles são maiores do que zero na teoria. Então, nessa equação de demanda de moeda, no qual E é a taxa esperada de variação dos preços, ou seja, a inflação esperada, que se supõe depender da taxa observada de inflação, e a taxa de inflação aqui a gente vai denominar por C igual ao Kagan lá no artigo dele. Aqui essa equação de demanda por moeda é log linearizada. Aqui então você tem os saldos reais de moeda, M sobre P, e ele tem um decaimento de acordo com a inflação esperada. Então a relação entre saldo real de moeda e expectativa de inflação é negativa e ela segue essa função aqui, log, que eu mostrei anteriormente. Bom, a partir disso a gente pode calcular a elasticidade da demanda dos saldos reais de moeda em relação à taxa esperada de inflação, o E maiúsculo é dada por menos alfa, que multiplica a inflação esperada. Alfa aqui, lembrando, é o período de tempo, o beta, que vai aparecer aqui na equação, é a velocidade da revisão das expectativas dos agentes. C, como eu já falei, é a inflação observada. Para, pessoal, relacionar a inflação com a expectativa de inflação, o autor ele assume que as expectativas são
adaptativas. E aí, por as expectativas serem adaptativas, eu assumo a relação 5.2, tá? Que é o seguinte, D de E sobre D de T, que é a variação das expectativas no período de tempo é igual a beta, que multiplica a diferença entre a inflação e a expectativa de inflação no período T. Esse beta, pessoal, é maior ou igual a zero. Então, assumindo as expectativas adaptativas, a gente tem a equação 5.2, que eu acabei de mostrar para vocês. Se a inflação realizada excede a inflação esperada, o CT for maior do que o ET, a inflação esperada aumenta, então. Esse é o ajuste das expectativas dos agentes econômicos. O coeficiente beta aqui, que está na frente, o beta, que é esse coeficiente que está multiplicando a diferença entre a inflação obtida, né, a inflação realmente que aconteceu realmente na economia, menos a expectativa, ela é a velocidade em que os indivíduos ajustam suas expectativas nessa economia. A taxa esperada de inflação é revisada a cada período para incorporar uma fração da diferença da inflação ocorrida e a inflação esperada, como eu mostrei para vocês na equação 5.2. Quanto menor for beta, mais lento é o ajustamento e mais estável é o valor esperado. Aí você pode olhar esse gráfico, o C aqui é a inflação, o E é a inflação esperada e o beta é a velocidade. Então você tem a inflação, a expectativa, o ajuste dessa inflação. Por exemplo, aqui, você teve o C, a inflação foi maior do que a expectativa no próximo período, né? No delta ali, que é a derivada, você tem um aumento da expectativa. Se o C cai, tá vendo? Passa para um outro patamar, aí a expectativa no próximo período cai também, até ele se ajustando. Esse ajuste, né, esse grau de ajuste, ele depende do beta. Então, beta é a velocidade de revisão das expectativas. Se vai demorar muito ou pouco tempo para o ajuste dessa expectativa. Aqui no Brasil, a gente tem os dados atuais aqui, você tem a inflação atualmente de 0,42%, essa aqui é de janeiro de 2024, o IPCA acumulado em 12 anos está em torno de 4,51%. Embaixo tem a expectativa do Banco Central, que é a coleta Focus que o Banco Central faz, e essa expectativa para a inflação de 2024, né, há 4 semanas atrás, estava em torno de 3,81%. Então, a gente está no primeiro mês do ano com 0,42. As pessoas acreditam que no ano completo de 2024, essa inflação ela vai estar em torno de 3,28. Perdão, 3,81. Essa é a expectativa do mercado. Há uma semana atrás, a expectativa foi ajustada para um número menor, 3,80. E agora, essa semana, ela foi ajustada novamente para baixo, para 3,76. Então, acredita-se que a inflação de 2024 vai ser igual a 3,76 hoje. E aí, essa medida aqui do Focus é como o Ezinho, e a inflação é o C, o que acontece realmente. Para 2025, como vocês podem ver na tabela, os agentes estão esperando uma inflação menor ainda. Hoje, atualmente, eles estão esperando uma inflação de 3,51. Então, para o mercado, para as expectativas dos agentes econômicos, você vai ter uma redução da taxa de inflação via política monetária. E a gente vai acompanhando isso ao longo do tempo, e aquele beta é o ajuste dessa expectativa ao longo do tempo. Aqui, no próximo gráfico, vocês vão poder ver esse é o IPCA, também retirei do Focus Séries. Aqui em azul, né, é a expectativa para 2024, marrom é a expectativa para 2025 e amarelo a expectativa para 2026. E aqui é o ajuste dela ao longo do tempo. Você consegue ver direitinho o ajuste. Seria como se fosse o beta aqui, olhando esse ajuste da inflação esperada ao longo do tempo. Então, essa informação está lá no boletim do Focus Séries,
e você pode avaliar aqui, por exemplo, a velocidade, tá? Dá para calcular um beta. Voltando para a revisão das expectativas, integrando aquela equação que eu mostrei para vocês com relação ao tempo, obtemos que a taxa corrente é uma média ponderada das taxas passadas, onde os pesos declinam exponencialmente em direção ao passado. Então, a inflação esperada eu posso escrever como essa equação 5.3. Exponencial de menos beta-t, o beta-t, como vocês já sabem, é a velocidade, isso é igual a 1 menos exponencial de beta-t, que multiplica aqui o somatório do C, que é a inflação, que multiplica a exponencial de beta-t, esse tal, variando de menos t grande a t, o termo antes do somatório, o termo antes do somatório aqui é um fator de normalização para que a soma dos pesos seja igual a 1. Então, aqui eu tenho uma soma do peso igual a 1, é uma normalização. Então, a revisão das expectativas segue esse formato aqui. Esse pedaço que vocês estão vendo aqui é 1 sobre beta, a curva é a parte da equação C de tal, que multiplica a exponencial de beta tal. O tal, ele vai de t aqui a menos t maior, tá? É o que a gente chama aqui de meia-vida do perfil dos pesos é igual a 1 sobre beta, que é o tempo necessário para que a área acumulada sobre a curva, aquela que estava desenhadinha, represente metade da área total. Então, essa parte aqui, que está com a setinha, 1 sobre beta, é a meia-vida. Até aqui, eu tenho metade da área total dessa curva. Então, levando em consideração a equação 5.1 e a 5.3, acrescidas de um erro estocástico, porque toda vez que eu faço uma previsão, eu posso errar, então eu tenho que acrescentar um erro estocástico aqui, que eu chamei de εt, eu produzo a equação 5.4, que vocês estão vendo na tela. Então, aí eu usei 5.1, 5.3 e acrescentei esse erro, esse termo estocástico, né? Então, eu só reorganizei essas três equações, fiz a substituição. Alfa aqui é o período de tempo, tá? Que eu estou analisando. Pessoal, os parâmetros alfa, beta e gama dessa equação que eu acabei de mostrar para vocês podem ser estimados por máxima verossimilhança, que é o modelo que vocês mais usam, e os valores médios obtidos por cada para as hiperinflações, para aqueles períodos que ele se propôs a estudar, foram alfa igual a 4,7 meses e beta igual a 0,2 meses. Meia-vida, então, é 1 sobre 0,2, tá? E na próxima aula, a gente vai ver o modelo de carga generalizado. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com essa aula. Até breve.